Você não está quebrado. Você apenas não tem mais forças para manter uma vida que você odeia. Você perderá o interesse em tudo, e esse é exatamente o sinal. Não em uma coisa específica, em quase tudo. Não é um colapso. Não é uma tristeza que sufoca. Não é um drama que explode para fora. É algo muito mais silencioso. As coisas que antes te moviam começam a parecer distantes, como se estivessem atrás de um vidro. Seu trabalho ainda existe. Seus objetivos ainda estão lá. As pessoas ao redor continuam as mesmas, mas você não. E o que mais inquieta é que você não consegue precisar exatamente quando isso começou. É como se a cor tivesse sido drenada lentamente da sua própria vida. E só agora você percebe que algo mudou. Aí surge a pergunta que ninguém pode responder por você. Estou perdendo a motivação? Ou estou deixando de ser quem eu era? Vivemos numa cultura que tem pavor da pausa interior. Se você desacelera, dizem que está em crise. Se questiona seus desejos, dizem que está confuso. Se perde o entusiasmo, dizem que falta disciplina. Mas e se não for um erro? E se for um processo? Carl Jung descreveu algo que poucos têm coragem de encarar. A energia psíquica não desaparece, ela se desloca. Quando você começa a perder o interesse, isso não significa que sua força se esgotou. Significa que sua psique parou de investir energia numa identidade que você vinha sustentando. E isso muda tudo, porque talvez você não esteja se fragmentando, talvez esteja encerrando um ciclo interior. Há um momento na vida em que a versão de você que foi construída com esforço, disciplinada, produtiva, aceita socialmente, simplesmente não consegue mais suportar quem você está se tornando. E a primeira manifestação dessa transição não é dor, é distância. Você continua funcionando, continua entregando resultados, sorri quando precisa, mas existe uma separação invisível entre você e o que faz, como se estivesse interpretando um personagem. E essa é a parte que mais desorienta, porque não houve nenhum evento trágico que justifique o que você sente. Não houve uma perda óbvia, nenhuma ruptura dramática, apenas uma retirada silenciosa de sentido. E quando não há um problema claro, a mente entra em estado de alerta. Quer nomear? Quer explicar? Quer diagnosticar? Mas nem tudo que parece vazio é ausência. Às vezes, é transição. Imagine alguém que dedicou anos a um propósito, construiu uma carreira, definiu a própria identidade em torno de metas claras. E então, quando tudo finalmente parece estável, surge uma estranha indiferença. Não é ódio, não é frustração. É apenas a sensação de que aquilo não representa mais quem você é. A maioria interpreta isso como cansaço. Mas algo mais profundo está acontecendo. Sua psique funciona como um sistema de investimento. Enquanto uma identidade contribui para o seu desdobramento, ela recebe energia. Quando essa identidade cumpriu sua função, a energia se retira. E o sintoma dessa retirada é o desinteresse. Não porque você se tornou fraco, mas porque parou de ser pequeno demais para si mesmo. Pense num teatro. Quando uma peça termina, as luzes do palco se apagam. Para quem está na plateia, parece que tudo acabou. Mas atrás do pano, há movimento. Cenários sendo desmontados, novas estruturas sendo erguidas, uma outra história sendo preparada. Perder o interesse é esse apagamento das luzes. É o fim de uma encenação. E quase ninguém suporta esse momento porque ele exige silêncio. Exige atravessar a ausência temporária de sentido sem correr para as distrações. A maioria prefere se anestesiar. Você não. Se você chegou até aqui, algo em você decidiu observar esse processo em vez de fugir dele. E isso já é um sinal de maturidade psicológica. Por isso te proponho algo simples, mas simbólico. Escreva nos comentários. Estou soltando minha versão antiga. Não como gesto superficial, como reconhecimento consciente de que uma parte sua já cumpriu seu papel. Talvez não seja a sua motivação que está se apagando. Talvez seja apenas o personagem que você não precisa mais sustentar. E a partir do momento em que você aceita isso, a transformação deixa de ser uma ameaça e se torna inevitável. O ponto central aqui é simples e ao mesmo tempo revolucionário. Você não está se quebrando. O fato de conseguir observar essa mudança já é a prova de que sua consciência está ativa. Quem realmente colapsa não percebe o próprio colapso. Você percebe, e isso muda tudo. O erro mais comum nessa fase é querer calar o vazio com barulho.
novos objetivos, novos estímulos, novos projetos, mais produtividade. Como se a solução fosse voltar a funcionar da mesma forma de antes, mas se forçar a agir como antigamente, quando algo em você já se recolheu, gera um conflito silencioso. E conflitos internos ignorados não somem, eles se aprofundam. Nem todo vazio precisa ser preenchido. Alguns precisam ser guardados, porque certos espaços existem apenas para que algo novo possa nascer. Se você chegou até aqui, o mais urgente não é agir, é escutar. Escutar sem pressa, sem diagnóstico imediato, sem tentar restaurar uma versão antiga de si mesmo. Porque por trás dessa tentativa de se consertar, existe uma armadilha invisível. E essa armadilha não está apenas na sua mente. Ela está no mundo. No momento em que você começa a perder o interesse, colide com uma expectativa coletiva, de que você deve estar sempre motivado, sempre avançando, sempre produzindo. Vivemos num sistema que idolatra o movimento contínuo. Parar é suspeito, duvidar é fraqueza, recuar é fracasso. Ter interesse virou sinônimo de saúde. Então a conclusão ao redor é automática quando o interesse desaparece. Algo está errado com você. Mas raramente alguém pergunta: e se estiver tudo certo? Muito antes de existir a psicologia moderna, os mitos já descreviam esse processo com uma precisão simbólica impressionante. Nas narrativas antigas de diferentes culturas, o herói sempre atravessa um momento de isolamento absoluto. Desce a cavernas, entra na floresta, permanece dias na escuridão, suspenso, sem produzir, sem agir, sem parecer heróico. Para olhos externos, ele parece fracassar, mas é exatamente ali que algo essencial acontece. Nesse estado de aparente paralisia, ele recebe a visão, o conhecimento ou a força que o transforma. Um exemplo clássico é o arquétipo da descida ao submundo, presente simbolicamente até mesmo no caminho que Jung descreveu como parte do processo de individuação. A psique precisa se afastar do mundo externo para reorganizar o mundo interno. As culturas antigas entendiam essa pausa como transição. Hoje, ela seria tratada como problema clínico imediato. E aí está a ruptura entre o mundo moderno e sua natureza mais profunda. A sociedade não tem paciência para processos invisíveis. Ela só reage quando os sintomas se tornam barulhentos. Há uma ideia dura na psicologia profunda. Com frequência adoecemos porque tentamos evitar o sofrimento necessário. Pense honestamente nisso. Mudar dói. Soltar certezas dói. Perder identidade dói. Mas quando você se recusa a atravessar essa dor legítima, a psique encontra outros caminhos para forçar a transformação. Ansiedade crônica, insônia, tensão constante sem motivo aparente. O mundo só presta atenção quando o sintoma fica alto. O sinal inicial é completamente ignorado. E o primeiro sinal é quase sempre exatamente esse: a perda do interesse. Aí todos entram em modo de emergência. Recupere sua motivação. Volte a ser quem você era. Encontre inspiração. Mas quase ninguém faz a pergunta essencial: e se aquela versão já tiver encerrado seu ciclo? E se tentar ressuscitá-la for apenas uma tentativa de evitar uma mudança inevitável? Pense na febre. A febre não é a doença. É a inteligência do corpo reagindo. Se você apenas obsessivamente baixa a temperatura sem entender a causa, enfraquece o próprio processo de cura. Perder o interesse funciona de forma semelhante. Não é um defeito automático. É uma resposta. Uma resposta a uma contradição profunda entre quem você se tornou e a estrutura em que ainda tenta se encaixar. Mas porque essa resposta é desconfortável, o mundo a trata como inimiga. E assim, milhares de pessoas passam anos tentando recuperar uma motivação que, na verdade, já cumpriu seu papel. Quando a forma fica pequena demais, a alma começa a pressionar. E o primeiro som que você ouve é silêncio. O mundo tem medo do vazio. O vazio não produz resultados imediatos, não gera status, não pode ser medido, não pode ser exibido, não traz aplausos, mas é no silêncio absoluto que acontecem os movimentos mais decisivos da sua vida.